Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Plantcast. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha aí diariamente, semanalmente, seja na estrada, seja na fazenda, seja em suas atividades no trabalho. Muito obrigado. Eu sou Ismael Andrade, host do Plantcast, este que é idealizado e apresentado pela ICL. E para compor o time ICL, para falarmos sobre bactérias promotoras de crescimento em plantas, convido aqui o engenheiro agrônomo e doutor em solos e nutrição de plantas, o Clever Cristiano Silveira, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado na Comercial Tocantins, Pará e Roraima. Seja muito bem-vindo ao Plantcast, Clever. Olá Ismael, Ana Flávia, professora Lilian, caros ouvintes. É uma satisfação estar participando desse Plantcast, principalmente com a professora Lilian aqui, tá? Espero que a gente possa agregar mais uma vez aí para os nossos ouvintes mais informações de mercado e principalmente da atuação da ICL no campo. Muito bom, vamos levar muito conteúdo relevante aí através da nossa expert de hoje, que você já comentou, professora Lilian. Eu convido aqui para compor o time ICL, engenheira agrônoma e mestre em agronomia. Está aqui com a gente Ana Flávia Souza Lopes, ela que é consultora de desenvolvimento de mercado na Comercial Maranhão. Seja muito bem-vinda, Ana Flávia. Olá pessoal, obrigada Ismael. Muito bom estar aqui com o Clever, com a expertise da professora Lilian e falando dessa temática tão importante que está vindo com tudo aí para a agricultura como um todo. Muito bom. Isso aí, simbora. E a nossa convidada, especial deste episódio, trazendo sua expertise, sua experiência, eu convido Lilian Estrela Borges Baldotto. Ela que é engenheira agrônoma, mestre em biociência e biotecnologia, doutora em genética e melhoramento de plantas, professora associada efetiva da Universidade Federal de Viçosa, campus de Florestal, Minas Gerais. Trabalha principalmente com temas voltados para interação entre plantas e bactérias promotoras de crescimento, bactérias solubilizadoras de substâncias orgânicas e floricultura. Seja muito bem-vindo ao Plantcast, professora doutora Lilian. Eu que agradeço, Saudações Ismael, Clever, Ana, aos ouvintes. É uma grande alegria, uma honra estar aqui com vocês para conversarmos sobre as bactérias promotoras de crescimento de plantas. Um tema que eu venho trabalhando há um tempo e que eu tenho muito carinho, e me dedico aí desde o mestrado, em 2004, Então, são 20 anos aí que eu venho trabalhando nesse tema. Muito obrigada. Maravilha, vamos tentar aí extrair o máximo possível de todo o seu conhecimento, sua experiência adquirida nesses 20 anos. Com certeza vai ser um episódio sensacional. Professora, iniciando aqui o nosso bate-papo, queria saber, e os nossos ouvintes também, em que consiste o processo de promoção de crescimento de plantas por micro-organismos? Então, antes de responder diretamente essa sua pergunta, vamos pensar um pouquinho sobre os ecossistemas, principalmente os ecossistemas tropicais. Eu tive a grata oportunidade de realizar meu mestrado, depois que eu formei em agronomia na UFV. Eu fui para a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e fiz meu mestrado lá no Laboratório de Biologia Celular e Tecidual. E nesse trabalho de dissertação, eu coletei aproximadamente 50 espécies em uma propriedade rural, e eram plantas de diferentes famílias botânicas, plantas frutíferas, plantas hortícolas, gramíneas, plantas medicinais. E eu fui observar nessas plantas sadias, plantas isentas de doença, eu fui observar por meio de microscopia óptica e microscopia eletrônica os micro-organismos que estavam presentes nessas plantas. O que a gente observou? A gente observou, pensando na planta como um todo, a gente observou que a planta não é um organismo único. Ele, na verdade, ele pode ser considerado como microecossistemas. Você tem ali na planta a parte aérea, que é
o filoplano, né, que é a superfície da folha, né? Então você tem toda aquela filosfera, né, toda aquela parte aérea, que é um microecossistema. E você tem a parte radicular, né, o rizoplano, a superfície da raiz e a rizosfera. Então a gente não considera a planta como um organismo único, e sim como um organismo complexo com várias interações, o que possibilita, né, bactérias tanto epifíticas que ficam na superfície da folha e da raiz, quanto também bactérias endofíticas que ficam internas. Então as plantas têm essa associação com esses micro-organismos, bactérias e fungos. E além disso, né, dessa localização que a gente observa na folha, na raiz, né, em locais específicos, a gente também observou como que ela se distribuía. Então, a gente encontrava bactérias isoladas, né, observava e estava lá uma bactéria ou outra, né, principalmente por microscopia eletrônica de varredura, mas a gente observava que elas formam microcolônias, que elas se juntam. Então, elas se aderem à superfície da folha e da raiz e formam microcolônias. Mas o mais impressionante, assim, o que realmente mais me encantou foi a visualização dos biofilmes. As bactérias, elas formam biofilmes, e esses biofilmes, né, se a gente for parar para pensar, o que eles são? O que eu consegui observar nesses biofilmes? Não só bactérias, como fungos. Então, em ambiente natural, na natureza, né, nessas 50 espécies de plantas sadias, né, no sistema tropical, a visualização de biofilmes não era difícil, era bem tranquila. E esses biofilmes, normalmente, eles eram multiespecíficos, eles eram compostos de bactérias e de fungos, né? Então, no ambiente tropical, a gente tem uma diversidade muito grande de micro-organismos que ainda não são tão explorados ou mesmo conhecidos. A gente conhece muito pouco da microbiota tropical. E quando a gente para estudar esses biofilmes, a gente observa o quê? O que já tem descrito na literatura? Que esses biofilmes, eles têm várias vantagens para a bactéria, tá? Quando a bactéria está associada, né, por biofilmes, ela fica mais resistente a antibióticos, mais resistente a radiações ultravioletas, a estresse hídrico, né? Você tem um sistema que a gente chama de sistema quorum sense, que esse sistema faz com que a bactéria sinalize, troque informações entre outras bactérias e outros fungos, e também com a planta, né, já que ela está ali, e a bactéria, ela não mais, ela está isolada, ela cria mecanismos fisiológicos diferentes quando ela está como biofilme, que permite com que ela permaneça mais naquele ambiente, se adapte melhor àquele ambiente, tenha mais resiliência, e evolutivamente é algo incrível, né? Como esses micro-organismos conseguem se adaptar a diferentes condições. Depois, né, que a gente fez esse trabalho, né, em ambiente tropical, com essas 50 plantas observando por microscopia, eu fui para o meu doutorado. E no doutorado, eu trabalhei também com bactérias, mas não pensando em ambientes naturais, né? Não era mais no laboratório de biocelular e tecidual, era no laboratório de fisiologia vegetal e no programa de genética e melhoramento. E lá, o que a gente fez? A gente fez um trabalho mais fitotécnico, né? Então, um trabalho de isolamento de bactérias, selecionar bactérias fixadoras de nitrogênio, solubilizadoras de fosfato, né? Isolar essas bactérias endofíticas e epifíticas, mas que agora tem uma terminologia de bactérias promotoras de crescimento de plantas, que elas não estão lá à toa na planta, elas têm lá uma função. E, na verdade, várias funções, né? Múltiplas funções dentro daquele ecossistema. Aí eu fui trabalhar, né, com esses micro-organismos da cultura do abacaxizeiro, observar como que penetra na planta, como que se promove o crescimento do abacaxizeiro. E trabalhamos também com a parte de ácido húmico, né, que é uma fração da matéria orgânica, que auxilia muito esse processo de inoculação. E finalizei esse doutorado.
Depois vim para Minas, né, como professora da Universidade Federal de Viçosa, né, voltei para Minas Gerais e criamos aqui, né, um laboratório para iniciar o isolamento de micro-organismos e deu super certo, né, graças a Deus, o seu Clever foi um dos responsáveis aí como estudante aí por nos ajudar na montagem do laboratório aqui na UFV. E aqui a gente trabalha, continuando aí com a parte de bactérias promotoras de crescimento de plantas. Então a gente faz o isolamento, né, a caracterização, a seleção, a avaliação de diferentes estirpes. E também trabalho numa outra área, né, não só de bactérias promotoras de crescimento de plantas, mas também de bactérias solubilizadoras de substâncias orgânicas. E a gente tem uma outra linha, que é a de ácidos úmicos, né, a parte de matéria orgânica e de estoque de carbono. Então, falando disso tudo, né, desse histórico, por que eu falei isso? Porque realmente as bactérias que estão em ambiente natural, elas têm várias funções dentro da dinâmica dos ecossistemas. Então, eu vou falar mais de bactérias, mas tem outros organismos que são também promotores de crescimento de planta, como algas, né, que não são organismos, né, as algas marinhas, extrato de alga marinha. A gente tem os fungos, né, micorrízicos, a gente tem os fungos endofíticos, né, que também está sendo muito usado, como metarrhizium, bovéria, tripoderma, que são fungos, alguns são promotores de crescimento, muitos também são entomopatogênicos, né, faz o controle biológico, mas atendo mais as bactérias promotoras de crescimento de plantas, diferenciando das simbiontes, a gente tem aqui grupos de micro-organismos que fazem a promoção do crescimento, principalmente pela disponibilização de nutrientes, né, o que a gente chama de bactérias promotoras de crescimento de plantas com ação de biofertilizante, bioestimulante, quando produz hormônios, e também atua no biocontrole. Então, assim, agora respondendo a pergunta, Ismael, né, seriam esses três grandes grupos, né, de ações que as bactérias possuem. Elas podem ser utilizadas como biofertilizantes, porque a planta, ela precisa, né, para a sua nutrição, todo mundo sabe, ela precisa dos elementos essenciais, né, aqueles elementos que sem eles a planta não completa o ciclo de vida, aqueles elementos que são importantes, né, atuam diretamente no metabolismo, que são insubstituíveis. E esses elementos essenciais, né, a gente classifica nos macronutrientes, o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes, que são requeridos em menores quantidades, né? O ferro, o manganês, o cobre, o molibdênio, o zinco, o boro, o cloro, o níquel, que apesar de ser pequena quantidade, eles são importantíssimos aí na ativação de enzimas. Então, essas bactérias, elas promovem essa biofertilização, muitas vezes fixando o nitrogênio ou solubilizando fósforo, solubilizando o zinco, solubilizando o potássio, tá? Então, você teria esse grupo de bactérias que solubilizam os nutrientes, né? Então, deixam mais disponível para as plantas. E o outro grupo, né, que seria de bactérias de bioestimulantes, são bactérias que produzem hormônios. Então, a gente tem os hormônios vegetais, que também são produzidos por bactérias. Então, os mais conhecidos, né, dentro dos hormônios, a gente tem as auxinas, as citocininas, as giberelinas, né? Vamos colocar essas três para um grupo de hormônios de crescimento da planta. Mas também tem aqueles hormônios como o ácido abscísico, o etileno, né, que são hormônios relacionados mais ao estresse, o ácido jasmônico também, o ácido salicílico, tá? E no biocontrole, você tem dois tipos, assim, vamos dizer, de mecanismos. Quando a bactéria ela é antagônica, né, ao patógeno da planta, e quando a bactéria induz um sistema imune, uma resistência da planta,
tá? Então, assim, são vários efeitos positivos. Se a gente pensar, a gente tem, além desses efeitos de biofertilizante, bioestimulante, biocontrole, a gente também tem o efeito de biorremediação, né, de solos contaminados. A gente tem também a possibilidade de utilizar esses micro-organismos dentro da biotecnologia para produzir biosurfactante, para produzir antibiótico, para produzir outras moléculas, né? Então, são um grupo, né, de organismos, né, de micro-organismos, que a gente tem que explorar muito, que a gente tem que estudar, que a gente tem que conhecer bastante, fazer muita pesquisa, para essa pesquisa chegar ao produtor, né, para essa pesquisa chegar ao campo, né, para a gente conseguir validar tantos dados, tantas informações que a universidade, os centros de pesquisa vão descobrindo. E junto aí com empresas públicas e privadas também. Excelente, professora Lilian. É interessante, né, quando a gente observa a quantidade de informações que tem, principalmente que você já trouxe pra gente aqui, né, o quanto a gente tem que estudar ainda, né? E a gente observa que num passado não tão distante, vamos dizer assim, nós considerávamos grandes esferas aí, né, do solo como um todo, que era a química e física. Hoje a gente já pensa muito na biologia do solo, né? E é interessante um comentário que você fez aí, né, no microecossistema. A gente considerava antes algo macro, né, só eco. Hoje a gente já está trabalhando com microecossistema. E dentro disso a gente consegue observar também que não só bactérias, mas fungos, né? Como você deixou bem claro para a gente aí, a formação do microfilme, e essas bactérias podem estar isoladas ou em colônia. Então tem uma diversidade ali, e isso é importante para a promoção de crescimento, né? Das plantas. Mas pensando em bactérias, poderia citar, né, o exemplo dessas bactérias que promovem esse crescimento e quais esses mecanismos ou modo de ação desses micro-organismos que podem influenciar diretamente no desenvolvimento das plantas, né? Eu tenho até uma segunda pergunta, mas acho que ela já foi muito bem explanada aí, né? Um mesmo micro-organismo pode exercer mais de um processo químico? Sim, um mesmo micro-organismo pode exercer mais de um processo, tá? Isso já está bem relatado e geralmente isso acontece com frequência, né? Quando a gente faz o isolamento dessas bactérias, aqui no laboratório, por exemplo, a gente faz o isolamento de bactéria fixadora de nitrogênio. Então, como que a gente faz esse isolamento? A gente usa um meio semi-sólido isento de nitrogênio, sem nitrogênio. E a bactéria que consegue fixar o nitrogênio, ela cria uma película aerotáxica, uma película ali no meio e consegue crescer. A gente isola essa bactéria fixadora de nitrogênio e vai caracterizá-la. E na maioria das vezes, ela também consegue solubilizar fosfato, ela consegue também produzir hormônio, ela tem um efeito antagônico, né? Contra patógenos. Então, você tem várias, realmente multifuncional. E existem várias estirpes, né, já estudadas. Assim, é muito pouco perante a diversidade dos ecossistemas. Mas a gente já avançou bastante nesses estudos, né? Então, você, além dos rizóbios, né, que são bem estudados, a gente tem outros gêneros de bactérias que promovem o crescimento da planta. Só que essas bactérias, por muito tempo, elas não foram estudadas porque elas não dão um sintoma na planta. Você não observa um sintoma específico, igual, por exemplo, os nódulos, né? Quando você tem bactérias simbiontes, que você vê ali um nódulo na raiz. Essas bactérias promotoras de crescimento de plantas, a gente não vê, né? A gente não sabia que elas existiam só com técnicas de microbiologia, de isolamento, né, e de microscopia, que a gente consegue visualizá-las e isolá-las. E também com a parte molecular de extração de DNA, que a gente consegue também saber aquela população de bactérias presentes na planta. Mas a gente tem aí vários gêneros. Eu posso citar alguns que são os mais estudados. O azospirilo é o mais estudado e é o mais aplicado no campo. Temos também pseudomonas, também muito aplicado, né, muito estudado. Herbaspirilo, estenotrofomonas, burkholderia, esfingomonas, bacilos, azotobacter, gluconosotelbacter, ervina, serratia, klebsiella, enterobacter. Então, assim, você tem vários gêneros aí
de bactérias promotoras de crescimento de planta, tá? Na pergunta sobre os mecanismos de ação, a gente, como eu comentei, né, a gente separa para facilitar, apesar que essa separação é só para facilitar o estudo, porque as bactérias fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente separa lá as bactérias que trabalham com biofertilizante, né? Quais seriam os mecanismos de ação, então, para essas bactérias estarem aumentando aí a concentração de nutrientes para a planta poder utilizar? A gente teria, né, mais estudado, seria a fixação biológica de nitrogênio, porque essas bactérias têm a enzima nitrogenase, né, que pegam o nitrogênio atmosférico, né, e transformam em amônio, que é assimilável pela planta. Então, seria um grupo, né, que é o mais estudado, seriam essas bactérias fixadoras, mas a gente tem também um grupo de bactérias, que pode ser as mesmas, né, de bactérias que solubilizam o fósforo, o fosfato. Os nossos solos, né, os solos tropicais, eles são solos bastante intemperizados, né, então o fósforo não está disponível para a planta. E o que a bactéria faz, né? Ela tem vários mecanismos, mas o principal para a solubilização de fosfato é a diminuição do pH no meio. Essas bactérias, quando estão crescendo lá na risosfera, elas exudam ácidos, né? Ácido glucônio, oxálico, ácido cítrico, tartárico e etc. E essa explosão de ácidos, né, diminui o pH e o fósforo fica mais disponível ali para as plantas poderem absorver. Essa diminuição do pH também auxilia na solubilização de potássio e na solubilização também de zinco. O ferro é estudado, mas o mecanismo é um pouco diferente, porque o ferro ele precisa de um ligante. Então, o ferro tem bactérias que produzem sideróforos. O que são esses sideróforos? São pequenas moléculas pequenas moléculas que se ligam ao ferro, né, que são quelantes, né, que a gente chama. Então, elas se ligam ao ferro e conseguem transportar o ferro, né, esse sideróforo se liga ao ferro e transporta pela membrana. Esses sideróforos, essas bactérias que produzem sideróforos, elas atuam, né, não só disponibilizando ferro, né, para a planta, mas também no biocontrole. Tá? Por quê? Porque ela, quelando o ferro, ela compete, né, com o patógeno, com a bactéria patogênica, não deixando a bactéria patogênica pegar o ferro. Então, é um trabalho de biocontrole também. E se a gente for pensar, né, olha só que bacana, né? Se você tem micro-organismos presentes que solubilizam nutrientes, que oferecem, né, vamos dizer assim, esses nutrientes para a planta, ou na verdade, a gente pensa assim, mas na verdade o micro-organismo está querendo nutriente e querendo viver ali, né? É utópico pensar que ele está disponibilizando para a planta. Na verdade, não, né? Na verdade, o que ele está querendo é sobreviver, né? Principalmente, por exemplo, se a gente pensar em sideróforo. A bactéria só vai produzir sideróforo se o ambiente tiver pouco ferro disponível. Aí ela gasta energia para produzir o sideróforo para pegar aquele sideróforo para ela. Aquele ferro para ela, né? Então, assim, a gente tem que pensar que se o produtor puder utilizar essas bactérias como motores de crescimento, isso é muito bom. Por quê? Porque como que é a fertilização atual, né? Ela é baseada no processo industrial. Então, a fixação biológica de nitrogênio, você não precisa fazer o processo industrial, né? O processo de Haber-Bosch, gastar energia, expender uma grande energia não renovável para isso. A bactéria já está fazendo ali. Né? Então, é uma grande vantagem. A questão de solubilização também de fosfato, né, ou de potássio. Você não precisa extrair jazidas, né? Também é um recurso natural não renovável. Então, ou você pode utilizar também, extrair jazidas que antes você não poderia, porque aquela rocha tem pouca solubilidade. E agora você, com aquele micro-organismo, você pode utilizar aquele mineral, aquela matéria-prima. Então, abre possibilidades na indústria de fertilizantes para você utilizar diferentes rochas.
né, e com esses micro-organismos, o que é muito bom, principalmente pensando aqui no Brasil, né, porque o Brasil é um país, né, que é baseado realmente na agricultura, no agronegócio, só que o nosso agronegócio ele é dependente, né, demais do mercado externo, né, na aquisição desses fertilizantes. E a possibilidade de usar essas bactérias faz com que isso diminua, né, essa dependência. Muito bacana, professora, e é muito interessante a gente entender um pouco de quão complexo é nessa interação dos micro-organismos com a planta, a parcela, né, que a planta tem de responsabilidade, digamos assim, nessa interação também, entender como que essas bactérias, né, esses micro-organismos de forma geral podem agir ali para a planta para trazer esses diversos benefícios que você comentou muito bem. E dentro disso, né, se você puder falar um pouquinho para a gente, qual que é a importância e as vantagens da co-inoculação para a cultura da soja? Hoje muito se fala da utilização de bradyrhizóbio, né, de risóbios de forma geral para a cultura da soja e os benefícios de economia, né, do próprio fertilizante para a cultura, o que traz viabilidade para a gente plantar aqui no Brasil, mas a importância também da co-inoculação ali, principalmente pensando nessa promoção de crescimento. Eu assim, acredito que a co-inoculação vai ser, na verdade, já é o presente, mas vai ser o futuro, né? Eu acredito que, como eu comentei, né, com esses biofilmes muito específicos que acontecem na natureza, eu acredito que a gente cada vez mais vai utilizar micro-organismos nos inóculos, né, de forma conjunta. Porque é isso que acontece na natureza e é isso que faz com que o ambiente seja assim, tão complexo, né, e esteja nesse equilíbrio dinâmico aí. E pensando, né, mais especificamente que você perguntou, né, nessa co-inoculação da soja, seria o risóbio, né, geralmente é risóbio com azospirilo, né, que se tem. E aí você tem aí o efeito fixador de nitrogênio do risóbio e o efeito fitoestimulador do azospirilo. Então, quando você faz essa co-inoculação, o azospirilo está fazendo o quê? Liberando hormônios, fazendo com que a planta aumente o volume de raiz, e principalmente raízes finas e pelos radiculares, que é por onde você vai ter aí a nodulação, a formação aí do nódulo, né, a interação com o risóbio. Então, essa co-inoculação, ela é fantástica, né? Porque você vai aumentar o volume radicular, aumentar os pelos radiculares. Então, você aumenta o número de nódulos, a nodulação fica precoce, né? Fica mais abundante. Então, você tem mais fixação biológica de nitrogênio, a maior possibilidade de absorver água, nutrientes, né? Otimiza os fertilizantes também, né? Os outros que são colocados. A planta fica mais tolerante também, mais resiliente aos estresses que podem vir aí, os estresses ambientais. É uma planta mais vigorosa, uma planta mais produtiva, que é o que a gente quer. E, além disso, é uma tecnologia de muito baixo custo, pensando no produtor, para o rendimento, né, pelo que ela oferece, né, pelo retorno mesmo que tem, não só um retorno econômico, mas um retorno também ambiental, um retorno de deixar aquele ambiente agrícola mais complexo, né? Eu acho que essa é o que a gente tem que fazer, né? A ciência, ela é muito... o método científico, né? Ele evoluiu muito, mas a gente segue o modelo cartesiano. A gente pega o todo, divide nas partes, estuda essas partes. Agora, a ciência está fazendo o quê? Juntando, conectando essas partes. Então, nós isolamos bactérias, estudamos essas bactérias. E agora, como que elas interagem? Como que elas interagem entre elas? Como elas interagem com fungos? Como que elas interagem com plantas? Então, essas co-inoculações, elas são boas por isso. Elas vão integrar, elas vão integrando esses micro-organismos e garantindo esse sinergismo, que é muito benéfico aí para a produtividade. Eu acredito que nos próximos anos você vai ter cada vez mais, né, no mercado produtos, não só com bactérias, mas
com várias bactérias no mesmo produto, ou com fungos também, porque a ciência vai avançando e vai conseguindo fazer essas redes, né, compreender melhor essas conexões que acontecem na natureza e colocar em prática aí no ambiente de cultivo, né, fazer um manejo mais diverso, um manejo com mais micro-organismos compondo ali a biota de um solo cultivado, né, mais próximo ao que é da natureza. Excelente, Lilian. Acho que um termo bem conhecido aí que pode resumir isso, né, é a famosa união faz a força, né? Então a gente utiliza aí, né, essa união dos micro-organismos, essa co-inoculação aí, para conseguir otimizar mais ainda e trazer mais benefícios para a planta, né? E quando a gente pensa em questão de benefício das plantas, na safra 23, 24 aí, a gente teve muito atraso de chuva, né, para grande parte do país aí, estresses hídricos, estresses térmicos, que são fatores que influenciam bastante, né, no desenvolvimento da planta. E quando a gente pensa nisso, eu trago uma pergunta aqui, né, acho que é muito pertinente para um cenário que a gente está passando e pode passar ainda em um futuro. Qual a importância da utilização de biológicos num contexto de mudanças climáticas, pensando na atenuação de estresses abióticos e bióticos? A gente pode até levar em consideração na pergunta aí, né, estresses fitopatogênicos, até mesmo a indução à resistência de plantas. Vou separar a resposta e estresse biótico e abiótico, né? Pensando nos estresses bióticos, né, causados aí por micro-organismos patogênicos, né? Essas bactérias promotoras de crescimento de plantas, como eu já comentei, elas auxiliam aí no biocontrole. Então, como que elas fazem isso? Como que elas teriam esse auxílio aí da planta no controlando fitopatógenos? Principalmente por mecanismos de antagonismo. Então, elas produzem antibióticos para combater bactérias patogênicas, elas produzem substâncias antifúngicas também, produzem toxinas, elas competem com essas bactérias fitopatogênicas por nutrientes, né, como eu comentei no caso do ferro do sideróforo, né, e também por espaço. Elas também fazem a competição pelo sítio de colonização ali na planta. Secretam enzimas líticas também, né, que acabam prejudicando os patógenos. Liberam compostos voláteis, que têm uma ação também, às vezes, antifúngica ou antibacteriana. Então, elas têm esse efeito antagônico quando a gente inocula. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei no meu doutorado com bactérias isoladas do abacaxizeiro, o que a gente fazia? Né? Ensaios in vitro com fusário, que era muito importante aí na cultura do abacaxizeiro. Então, era muito visível. Quando a gente faz um disco assim, de fusário, um disco de bactérias, por exemplo, vou pensar num disco de bactérias e coloco o fusário no meio. Muitas vezes o fungo cresce e toma todo o espaço, mas tinha fungos que não conseguiam crescer, dependendo da estirpe bacteriana que eu inoculei. Por quê? Porque a bactéria está colocando no meio de cultura alguma substância que o fungo não consegue crescer ali. Tá? Então, a gente tem essa atividade antagônica. E uma outra possibilidade é que essas bactérias, né, elas aumentam a resistência da planta, né? Elas como se fosse um sistema imune, né? Deixam a planta mais imune aos futuros ataques de patógeno. Isso, né, a gente pode colocar, está bem estudado, né? A gente tem o ácido jasmônico e o etileno, que são sinalizadores para essa resistência, né? A gente classifica em resistência sistêmica induzida, que é quando você tem bactérias liberando aí ácido jasmônico, e a planta produzindo esse ácido jasmônico, esse etileno, e fazendo com que a planta crie uma resistência sistêmica induzida, estimulando aí a lignificação ou produzindo enzimas antioxidantes, né, que vão atuar. E a planta, então, fica mais resistente, aí, menos susceptível, mais imune,
mais resiliente ao ataque futuro de patógenos. Tá? Então, você tem aí essa possibilidade do biocontrole, pensando em estresse biótico. Pensando em estresse abiótico, você falou de estresse hídrico e estresse salino, né, Kleber? Então, estresse térmico. Aí térmico, né? Então, seriam os estresses que levariam a estresse osmótico, né? Se a gente for pensar, né? Então, você tem tanto o salino, térmico, quanto o hídrico, acabam que levam ao estresse osmótico, né, na planta. Aí, se a gente pensar nesses estresses, como que a bactéria promotora de crescimento de planta poderia auxiliar a planta nesse momento? Aí você tem vários mecanismos também, né, se a gente for pensar. Principalmente os mecanismos de bioestimulação, tá? Por quê? Imagine que a bactéria, ela estimule a planta a produzir auxina. Aí você vai ter o quê? Mais raízes, mais pelos radiculares, maior absorção de água e nutrientes. Imagine que a bactéria está produzindo, auxiliando aí na produção de giberelina, citocinina. É a mesma coisa, né? A giberelina vai estar também, né? Qual a atuação da giberelina? Alongamento do caule, crescimento, né? Germinação de semente, etc. A citocinina, a divisão celular. Então, são hormônios que fazem o crescimento da planta, né? Que atuam ali. No caso de estresse, principalmente o estresse hídrico, o estresse salino, o estresse térmico, sempre quando a planta está num ambiente estressado, o que ela faz? Ela vai produzir ácido abscísico, não vai? Vai ter o fechamento estomático. E ela vai produzir o etileno, que é para, infelizmente, entrar em senescência, num ponto mais crítico. E o que a gente observa que existem bactérias que diminuem a quantidade de etileno no ambiente, tá? Elas produzem uma enzima, que é uma enzima chamada ACC-deaminase, né? Aminociclopropano carboxilato deaminase. Vamos falar ACC-deaminase para ficar mais fácil, tá? O que essa enzima faz? Né? O etileno, ele é C2H4, ele é um composto volátil que a planta produz, que a bactéria produz, e que ele causa senescência. Então, ele está relacionado à maturação de frutos, mas nesse caso aqui, eu vou falar principalmente de senescência, né? Causa amarelecimento, epinastia, abscisão de folha, né? E até chegar à morte da planta. E a formação desse etileno já é bem descrita na literatura, né? Então, você tem duas enzimas, né, nessa rota metabólica para produzir o etileno. A ACC sintase e a ACC oxidase. Então, seria assim, a metionina é transformada em ACC pela ACC sintase e esse ACC é transformado em etileno pela ACC oxidase. Aí, o que o micro-organismo faz? Ele produz essa enzima ACC-deaminase. Essa enzima ACC-deaminase, ela pega o ACC, não deixa esse ACC ser convertido em etileno. Então, diminui o etileno no ambiente, né? Então, o etileno não vai provocar prejuízos aí de senescência. Então, quando a gente trabalha com bactérias, faz o isolamento de bactérias pensando em controlar, vamos dizer assim, né, o estresse hídrico, osmótico, etc., a gente trabalha muito procurando bactérias que produzam essa enzima ACC-deaminase, para que ela diminua os níveis do etileno, que é o hormônio aí que causa a senescência. E por que a bactéria faz isso? Aí que eu acho incrível, né? Por que ela produz essa ACC-deaminase? E é porque ela, né, tá precisando, naquele momento, de clivar esse ACC, porque ela cliva esse ACC em duas substâncias, que é a amônia e o alfa-cetabutarato, e utiliza, então, nitrogênio, tá? Isso que ela faz, ela é esperta, né? Ela pega o ACC, cliva com a ACC-deaminase e produz amônia para ela, olha que beleza. E produz também essa outra substância, cetabutarato, uma fonte de carbono, tá? Então, a bactéria é incrível, né? Esse mecanismo, né? Se a gente for pensar,
a bactéria está lá na planta, né? Aí ela está produzindo ACC deaminase para degradar o ACC e conseguir aí nitrogênio e carbono para ela, fonte de nitrogênio e carbono. E ela é muitas vezes tão esperta, porque a enzima ACC sintase, que produz o ACC, ele é ativado por auxina. Então, a bactéria libera a auxina, aí a planta produz mais ACC e ela utiliza esse ACC para as funções metabólicas da bactéria. Então, cria ali um mecanismo de sobrevivência da bactéria, né? É um mecanismo interessante em termos de evolução, porque você não, né, de certa maneira, você não está causando assim, grandes prejuízos ali à planta, né? É bastante interessante. Mas aí, além da ACC deaminase, né, que eu falei, você tem outras possibilidades também de controle aí dos estresses por bactérias, que seria a produção, por exemplo, de osmorreguladores, né, de substâncias que fazem a regulação osmótica. Então, por exemplo, né, a prolina, trealose, né? Então, você tem aí algumas substâncias que a bactéria pode produzir, que são substâncias osmoprotetoras ou osmorreguladoras, que vai ter um controle osmótico, tá? Que vai auxiliar a não ter perda de água. E também auxilia a bactéria também pode produzir algumas enzimas que auxiliam a não ter oxidação, né? Por exemplo, você quando tem estresse, a planta produz muitas espécies reativas de oxigênio. E a bactéria pode produzir peroxidases, catalases, que diminuam, né? Vão diminuir esse efeito danoso dessas espécies reativas de oxigênio. Tá? Essa é uma outra possibilidade. Então, assim, né? Tem inúmeras linhas, né, em frentes, né, vamos dizer assim, de atuação dessas bactérias para serem usadas aí em ambiente de estresse hídrico, estresse térmico ou estresse salino. Eu gosto muito de pensar, né, no biofilme, porque o biofilme ele é uma matriz, né, e que tem muitos carboidratos, né, tem muito exopolissacarídeos. Então, se a gente pensar na raiz, imagine você com uma raiz cheia de bactérias, de fungos, colonizando, formando aquela matriz hidratada, né? E aquele biofilme ele vai formando microporos e ele vai retendo umidade. Né? Então, quando você tem um ambiente rico, né, por isso que é tão importante, né, a matéria orgânica, né, dentro do nosso sistema. Então, quando você tem um ambiente rico em bactérias e fungos, promotores de crescimento de planta, e formando esses biofilmes, ele forma essa matriz hidratada. Então, dá um contínuo, né, de água do solo para a planta, o que é muito benéfico para a resiliência das plantas em ambientes de estresse abiótico. Muito bacana, professora, e é muito interessante a gente entender também esses desafios que a agricultura enfrenta, né? A gente sabe que a produtividade ela tem os seus fatores ali que interferem e com certeza essas questões climáticas e também os micro-organismos fitopatogênicos reduzem essa produtividade, mas também você trouxe muita informação para a gente de como manejar, né, de como manejar esses estresses e como reduzir esses efeitos ali na produtividade. E dentro disso, professora, eu queria que, se puder, né, você responder um pouco para a gente a respeito dessa regulação hormonal das plantas, né? Nessa sua última fala, você trouxe dois termos muito interessantes para a gente, que é o de sinergismo e o de bioestimulação. Então, dentro dessa bioestimulação, nessa produção de fito-hormônios pelos micro-organismos, a gente entende, né, que a planta ela tem essa regulação hormonal e, visto isso, né, quais que seriam os riscos e os cuidados que o produtor deve ter para que ele aproveite ao máximo os benefícios dessa bactéria, né, dessas bactérias promotoras de crescimento, também como um todo, né, não só para promoção de crescimento, mas também para reduzir
esses estresses, esses efeitos climáticos, esses efeitos de micro-organismos fitopatogênicos, sem que haja, né, algum tipo de prejuízo voltado ali para a utilização dessas bactérias promotoras de crescimento. Se a gente for pensar, né, o produtor, o que ele tem que fazer? Ele tem que seguir as recomendações do fabricante, tá? Então, isso é muito importante. O produto está no mercado, ele passou por várias análises, né? Então, foi extensamente estudado por diferentes grupos de pesquisa em diferentes locais do país, tá? Então, você tem, né, quando a gente fala, por exemplo, em azospirillum, você tem inúmeros artigos, né? Não é um único grupo de pesquisa, são vários grupos de pesquisas que estudam, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, né? Então, assim, está bem validado. Então, quando um produto chega no mercado, aquelas recomendações, elas foram muito estudadas, né? Foram validadas. A gente tem que seguir aquilo para não ter problema. Por quê? Né? Se a gente for pensar em toxidez, se você exceder aquela dose, quando a gente trabalha com fertilizante sintético, né, industrial, ou trabalha com defensivo agrícola, né, com agrotóxico, e você excede a dose, você visualiza quase que imediato problema de fitotoxidez. Não é assim, né? Eu sou produtora também, eu sei. Se eu errar a mão na minha horta, por exemplo, se eu errar a mão na minha adubação, ou no produto que eu apliquei lá para matar pulgão, etc., eu rapidamente perco tudo, né? É assim que acontece. Então, o problema de fitotoxidez é visível com rapidez. Quando eu trabalho com biológicos, isso não acontece. O produtor não vê com tanta rapidez esses problemas de toxidez. Mas não quer dizer que ele pode sair aplicando a quantidade que der na cabeça dele, que quanto mais, melhor. Não é assim, tá? Por que não é assim? Porque as bactérias, né, como você disse, elas estão produzindo hormônios. E o hormônio, o que é um hormônio? O hormônio é uma molécula que a planta, ou a bactéria, vamos pensar na planta. É uma molécula, né, que a planta produz em pequenas quantidades, transportada para algum local, onde ela vai ter um receptor e vai disparar uma cascata de sinalização para a expressão de genes para um determinado fenótipo. O hormônio é isso, baixas concentrações. Então, o hormônio, ele é dose dependente. Ele tem uma dose de máxima eficiência física. Se você passa aquela dose, você vai ter prejuízos, né? Vamos pensar, por exemplo, no efeito oxínico, né? Vamos pensar na auxina. Então, eu inoculei lá a minha bactéria e eu quero aquele efeito bioestimulante, quero que ela produza auxina e quero que ela produza um volume grande de raízes, principalmente raízes mais finas, muitos pelos radiculares. Só que se eu excedo muito a aplicação de auxina, né? Isso é muito visível quando a gente aplica a auxina mesmo, né? Se a gente vai fazer enraizamento de estaca. Aí aplica a auxina sintética, ácido acético, ácido albutírico, né? O que tiver. Ou mesmo ácido úmico, né? Que eu trabalho aqui mais com ácido úmico. Se a gente recebe a dose, a gente rapidamente vê o quê? Que o enraizamento adventício da estaca não aconteceu. Por quê? Porque quando você tem muita auxina, você acaba produzindo etileno. A auxina, né, como eu comentei lá, a metionina é transformada a ACC e depois a etileno. E a enzima ACC sintase, ela é ativada por auxina, ácido acético. Então, se eu coloco muita auxina, produz etileno. E o etileno faz com que as raízes fiquem grossas, fiquem curtas. E é o hormônio da senescência, né, da abscisão das folhas, da epinastia, da clorose, da murcha e etc. Então, a gente não pode exceder a dose, tá? Você tem uma, para cada, né, fito-hormônio, você teria aí uma dose de máxima eficiência física para aquela característica. Então, por isso que é importante seguir as recomendações do fabricante. Além disso, se você for pensar também, imagine que você está trabalhando com, né, futuramente você queira trabalhar induzindo a resistência sistêmica nas plantas. Para a planta induzir essa resistência sistêmica, ela vai estar, imagine que você tem lá a ativação de várias rotas metabólicas, que são rotas
que a gente denomina assim, de metabolismo secundário. Então, ela vai produzir vários produtos. E, às vezes, nem vai ter contato com o patógeno, né? Você está induzindo aquela resistência para querer que a planta fique imune, mas, às vezes, ela nem iria precisar. Aí você está tirando energia, né? Você está tirando carbono, que ela poderia, né, ATP também, você está tirando energia que ela poderia estar utilizando para a formação da biomassa, ou para a formação do grão, ou do fruto, né? Do que o produtor está ali produzindo. Então, é um desperdício. Né? Você está desperdiçando, a planta está desperdiçando energia, produzindo metabólicos que não teria necessidade, que ela não estaria utilizando. Seria melhor ela utilizar aí no processo fotossintético, né, para produzir carbono. Então, assim, é um desperdício de recurso, né, para o produtor, é um desperdício mesmo. E se a gente pensar em termos ambientais, quando a gente trabalha com fertilizante industrial e com defensivo agrícola, os danos ambientais eles são rapidamente visíveis também, né? A gente consegue visualizar esses danos, né? Porque você aplicou o fertilizante, ele vai ter perda, né? Por volatilização, por lixiviação. Aí, esse fertilizante que vai para o rio vai causar eutrofização, você consegue visualizar. O defensivo também, que você aplica de forma errada, pode matar abelhas, né? A gente conhece todos esses problemas que podem acontecer. Com esses inoculantes, isso não acontece, a gente não tem dados negativos, porque essas bactérias não estão no ambiente, tá? Então, a gente não tem dados, assim, com relação a problemas ambientais, né? E também não tem dados com problema de toxidez, né? Igual tem com os sintéticos, né? Então, essas bactérias, estou falando para seres humanos ou para outros organismos. A toxidez vai ser para a sua planta, né? Que vai estar produzindo aí, se for etileno, por exemplo, tá? Então, a gente sempre tem que pensar em utilizar aí a recomendação aí do fabricante, tá? Seguir essa recomendação, porque foram aí anos e anos de pesquisa para chegar aí naquele produto, tá bom? Bacana demais, viu, Lilian? Quando a gente pensa em produto no geral, né, no contexto geral, não só micro-organismos, a gente tem que seguir de fato a recomendação, porque aquilo ali foi testado diversas vezes em diferentes áreas, diferentes ambientes, né? E hoje o que a gente preocupa muito é a questão de como é utilizado esses produtos, né? E pensando nisso, quais são os principais fatores que podem afetar a resposta da planta à inoculação desses micro-organismos? Pensando assim, a correção de pH do solo, excesso de fertilizantes, entre outros. O que a gente tem que tomar muito cuidado para que essa inoculação de fato seja efetiva? Pensando que mesmo utilizando a dose correta. Então, para a inoculação ser efetiva, o que a gente precisa? A gente precisa ter a interação. Então, a gente precisa ter uma bactéria ativa em quantidade, a gente precisa ter uma planta saudável, receptiva, e precisa ter um ambiente favorável. Então, a gente tem que olhar esses 3 fatores, tá? Bactéria, planta e ambiente, porque é a interação desses fatores que vai levar aí ao sucesso do processo de inoculação. Pensando nas bactérias, né? Você tem que pensar em vários aspectos, né? Qual é esse tipo que você está utilizando, qual é o veículo de inoculação, né? Então, você tem diferentes veículos de inoculação, né? Líquido, turfa, né? O sólido, os polímeros, né? Que estão sendo utilizados hoje. Tem que pensar também nos adjuvantes que são colocados, né? Quais são as substâncias que são colocadas ali. O armazenamento, que é importantíssimo, tá? A gente observar isso, o armazenamento desse inóculo, a quantidade de células viáveis. Então, são várias características aí pensando na bactéria, tá? É muito importante seguir as recomendações do fabricante. E se a gente for pensar no inóculo em si, a gente tem o armazenamento é um problema sério, né? A gente vê aqui, por exemplo, no laboratório, às vezes a gente consegue isolar estirpes bacterianas e armazena.
O armazenamento, como que ele é feito, assim, né, no laboratório? A gente deixa em placa de Petri, ou a gente, para uso, né, quando a gente está usando, então está lá na placa de Petri mesmo, na geladeira, mas a gente coloca em glicerol ou água destilada autoclavada num período, ou liofiliza, ou faz o congelamento, né, congela. E essas bactérias, muitas vezes, depois de um tempo armazenada, quando a gente retoma para estudar, muitas vezes elas perdem o efeito, tá? Por quê? Porque bactéria, a gente tem que pensar que ela se multiplica com muita rapidez. E ela não só se multiplica por mitose, né, por fissão binária, né, de forma assexuada, mas ela se multiplica de forma sexuada também. Então, ela faz, né, transformação, transição, né, e conjugação. Então, ela consegue, né, trocar material genético com outras bactérias e ela consegue, né, absorver material genético do meio, tá? Então, assim, óbvio que tem uma maquinaria para evitar aí mutações dentro da bactéria, mas, de qualquer maneira, é um ser que tem uma mutação muito maior, né, do que outros seres. Então, muitas vezes, a gente armazena o produto, armazena, né, a bactéria, e quando a gente vai estudar, ela já não tem mais aquele efeito, tá? Isso acontece, isso é um problema. Outro problema com relação ao que você colocou é essa interação com o ambiente, né? Você tem aí fatores bióticos e abióticos importantes, né? Pensando na microbiota do solo, pensando na temperatura, a umidade, o pH do solo, né? Você tem vários fatores que fazem ou não você ter sucesso nessa inoculação. E a planta tem que estar saudável, a planta tem que estar receptiva. E essa interação, esse ponto, a gente tem muita dificuldade, né? Por isso que não tem tanto, assim, inoculante ainda no mercado, porque a gente tem muita dificuldade em termos de pesquisa. Porque a gente faz o isolamento das bactérias. Aí depois a gente caracteriza no laboratório essas bactérias. Faz ensaios in vitro, né? Para saber os mecanismos de ação que essas bactérias produzem. Depois a gente faz ensaios em casa de vegetação, né? Os bioensaios. E às vezes a gente tem lá 50 estirpes isoladas, depois dessas 50, a gente seleciona umas 10, dessas 10 vai para a casa de vegetação, fica uma ou duas, vai para o campo, não fica mais nenhuma, tá? Isso é muito comum, tá? A gente pega aí os artigos científicos, né, sempre com efeitos positivos, mas é porque você não sabe a quantidade de ausência de efeitos que existem, né, que não são publicados. Então, por quê? Por que essa dificuldade, né? A gente fica assim, nossa, mas ela era tão boa no laboratório, ela era tão boa na casa de vegetação, mas chegando no campo o efeito não deu certo, né? A gente consegue, pela análise estatística, detectar. Por quê? Porque são múltiplos os fatores, né, que fazem com que você tenha sucesso na inoculação, tá? Então, esse é um problema, né, na ciência. A reprodutibilidade também. Porque às vezes você tem uma bactéria que está ótima, aí desse ano ela foi muito boa. Quando você vai fazer no ano que vem, ela já não é tão boa assim. Né? Então, por isso que os produtores eles podem ficar tranquilos, porque os produtos que tem no mercado, eles têm reprodutibilidade, né? Eles foram testados vários anos consecutivos, tá? Eles têm uma validação científica, tá bem? Que maravilha, viu? Um episódio realmente espetacular. Eu tenho certeza que está superando as expectativas até mesmo daquelas pessoas mais exigentes, tecnicamente falando, tá? É um episódio cheio de informações que vale a pena voltar e assisti-lo, né? Escutá-lo várias vezes. E já encaminhando já para o final, professora Lilian, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Quanto à importância da utilização de bactérias promotoras de crescimento, que foram inúmeras já, né? Mas uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. E também o que nós podemos esperar de inovação nessa área de micro-organismos, né? Para os próximos anos. Como eu comentei, eu acho que as inovações elas vão levar
em consideração principalmente essa biodiversidade, tá? Essa diversidade existente na natureza, que a gente vai estudando, né, de forma isolada, e agora a gente vai interligando. Então, acho que nos próximos capítulos aí das bactérias promotoras de crescimento de plantas, não serão só bactérias, né? Serão fungos, serão outros organismos em conjunto. Eu acho que você tem isso que vai acontecer. Você tentar, ao máximo, manejar, né, não só a fertilidade, né, e a física do solo, mas a biologia do solo também nos ecossistemas, tá? Então, acredito que você vai ter, né, dentro dessa área, uma maior riqueza, uma maior complexidade, para que você tenha mais sinergismo, né, para que você tenha aí um ambiente mais rico dentro do universo agrário. Então, você vai ter aí um manejo, né? O produtor tem que pensar no seu manejo integrado, pensando em todos os aspectos, né? O manejo integrado de planta daninha, manejo integrado de praga, manejo integrado da fertilidade. E dentro desse manejo integrado da fertilidade, você vai ter o manejo da microbiota, tá? Eu acho que essa o que está por vir. Além disso, acredito que a gente tem que voltar aos estudos também mais a fundo aí sobre os biofilmes, né? Sobre essas interações, sobre essa sinalização que existe entre fungos, entre bactérias e entre plantas, para que a gente possa promover estratégias de utilizar melhor esse material que já foi isolado, que pode vir, né, a ser isolado aí, dentro dos laboratórios. Pensando que a gente conhece ainda muito pouco da biodiversidade existente, então trabalhos de microbiologia básica, eles são importantes, são necessários. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar pessoas com interesse, porque, né, hoje a sociedade é muito imediatista e a ciência não é imediatista, ela é construída com pequenos passos, né? Foram vários cientistas aí ao longo da história, até eu conseguir hoje chegar no laboratório e isolar uma bactéria fixadora de nitrogênio, inocular. Então, você tem assim, né? A ciência ela é construída aos poucos. Você não é nada imediato, nada... E ela é feita geralmente, né? Rejeitando-se, né, muitas hipóteses e construindo novas hipóteses. Então, você tem um trabalho, às vezes, assim, contínuo e árduo para isolar bactérias, fungos ou o que for, que consigam realmente promover o crescimento das plantas. E pensando assim, né, eu acredito que um ambiente mais complexo, mais sinérgico, né, ele estará aí mais saudável, né? Vai ter aí uma resiliência maior, né? Igual, né, a gente está aqui conversando há algum tempinho, o tempo passa rápido, né? Quando a gente fala que conversa um assunto que gosta, né? Mas olha que bacana, né? Quando a gente faz essas ligações, né? Né, com o Clever, com a Ana, faz esse sinergismo, a gente fica mais feliz, né? Mais satisfeito. Eu espero que os ouvintes também se sintam, né, como eu estou me sentindo, mais satisfeita e mais feliz aí com essa troca aí de informações, tá bem? Que bacana, muito obrigado pelas palavras, a gente fica realmente muito honrado, tá, enquanto ICL, de te receber esse episódio maravilhoso. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão gostando e apreciando muito, tá, de toda a sua experiência, de toda a sua expertise. E antes de dar aqui as últimas palavras de agradecimento, quero passar aqui para Ana Flávia fazer suas considerações finais. Que episódio, hein, Ana Flávia? Ismael, assim, de realmente abrir a caixinha, né? Abrir a cabeça e a gente realmente notar a importância dos micro-organismos para a agricultura e como eles realmente fundamentam os plantios de hoje em dia e que sem eles a produtividade ela não acompanha, né? E sem dúvida a professora Lilian trouxe muitos insights para a gente da importância de causas e efeitos,
assim como, né, de como eles podem atuar na atenuação de estresses, enfim, muito conhecimento passado e adquirido, e eu espero realmente que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto eu estar participando aqui com a professora. Deixar meus agradecimentos, né, pela professora, por estar aqui com a gente, transmitindo todo esse conhecimento aí. Muito bom, muito bom. Isso aí, Clever. Suas considerações finais, meu amigo, fica à vontade. Obrigado, Ismael. Eu passo das palavras da Ana as minhas, mas eu complemento. Como se diz, a professora Lilian entregou de forma muito assertiva. Eu não sei nem se tem outra palavra acima de assertiva, porque é muito interessante a gente ver a importância da pesquisa, a importância de termos boas pessoas nos centros de pesquisa aí, né? Trabalhando com grande de influência, força de trabalho aí e assiduidade, né? Buscando novas tecnologias para a gente colocar no campo. E mais ainda, eu volto a comentar a importância que a gente tem que dar na biologia do solo, né? De fato, é uma esfera que ficou um tempo aí um pouco de lado, mas a gente vê que a força maior é ela é a engrenagem motriz aí, né? Que estava faltando para a gente conseguir atingir os tetos produtivos que vem aumentando a cada ano. Muito obrigado, viu, professora Lilian? A Ana Flávia também e a todos que estão nos ouvindo aí. É uma excelente oportunidade de agregar cada vez mais nosso conhecimento. Isso aí, Clever. Valeu, muito obrigado por sua participação aqui como co-host, juntamente com a Ana Flávia, né, nosso time CL. E a gente realmente, enquanto CL, reconhece a importância de trabalharmos cada vez mais aí os micro-organismos, né, para a gente contribuir para uma agricultura cada vez mais relevante, né, junto ao nosso produtor e produtora. Lilian, professora, muito obrigado. Queria deixar aqui livre para você falar suas últimas considerações, passar os seus contatos, como é que o pessoal te encontra. E mais uma vez, muito obrigado por toda a contribuição nesse grande episódio. Eu que agradeço, né, pelo convite, fiquei muito grata, muito satisfeita, né, com esse momento. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, né, eu sou professora do curso técnico em agropecuária, o curso de agronomia, né, na graduação, e o mestrado em manejo e conservação de ecossistemas naturais e agrários. Então, assim, né, a gente fica aqui com portas abertas. Quem quiser fazer curso técnico, quem quiser fazer uma graduação, uma pós-graduação nessa área, a gente está sempre de portas abertas aí para a comunidade, né, para a sociedade como um todo. Então fica aí meu convite, né, para que vocês conheçam, né, aqui o campus e esses cursos, né, que a gente trabalha, né? No mestrado, por exemplo, é um mestrado bem nessa área, né? Que é manejo e conservação de ecossistemas naturais e agrários. E a gente tem uma disciplina, né? Que aborda essa parte de bactérias promotoras de crescimento de plantas, como tópico especial para os meus orientados, né? E o intuito é esse, né? De formação humana, né? A gente está dentro da universidade, então o intuito é de formar pessoas aí para o mercado de trabalho e para estar atuando aí na sociedade. Eu fico muito, muito, muito grata mesmo de ver o Clever, que foi meu orientado de iniciação científica, tá? Meu orientado de mestrado também, e hoje está aí, né, trabalhando, fazendo muita coisa aí bacana na ICL. Meus parabéns aí a todos, tá? Principalmente você, Clever, uma satisfação encontrá-lo aqui, agora como colega, né, e não mais como estudante, como orientado. Que bom, fico muito feliz. Eu sou um pouco, como se diz, né, a professora Lilian e o professor Mário da instituição aí abriram as portas quando eu entrei na instituição. Eu fiquei um longo período com eles aí, né? Eu posso dizer que se a gente fosse considerar tempo de trabalho, de pesquisa em relação ao que a gente tem hoje, eu fiz quase que um doutorado aí na área de microbiologia, né, professora? Fiquei muito tempo aí com eles, desde o segundo ano da graduação até finalizar o mestrado. E isso foi, assim, foi uma forma diferente para chegar onde eu estou hoje. E antes eu até conversei com a professora, né? Isso é muito bom que as empresas conseguem ver os profissionais de qualidade, e esses profissionais são reflexo das pessoas que estão orientando
e deixando a gente voar, né? Ir para o campo mesmo. Muito obrigado, professora Lilian. Eu que agradeço a todos, tá? Muito obrigada. Isso aí, pessoal, que maravilha. Chegamos ao final de mais um grande episódio do Plantcast. Muito obrigado por sua audiência, tá? Não se esqueça de compartilhar esse episódio, tá? Tem vários episódios bem interessantes. Sinta-se realmente em casa. Não esqueça de seguir o Plantcast, seguir a ICL nas principais redes sociais. E nos vemos em breve no próximo Plantcast. Um grande abraço e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.